Paz do Senhor Jesus, eu sou missionária Andressa. Pai do Senhor Jesus, boa noite, sou o pastor Carlos. Então, nós viemos aqui para estar contando testemunhos a qual aconteceu conosco em meio ao nosso ministério. Temos muitos testemunhos e um em especial que mexeu muito e que prova que o mundo espiritual é muito real. Nós estávamos com um ponto de pregação, uma igreja, numa cidade do interior, não é mesmo, pastor? É mesmo, uma experiência, né? Algo espiritual, né? Se o ser normal, humano, a ótica humana, acha que é mentira, uma coisa duvidosa, mas é só mesmo quem está ligado com Deus mesmo, nos mistérios, nos projetos do Senhor, que pode entender essas coisas. Então, em um culto, quando nós chegamos para abrir a igreja, para começar o culto, quando eu fui abrir a porta da igreja, eu olhei para o chão. Nisso que eu olhei para o chão, tinha uma cobra, como se uma coral esticadinha na porta da igreja. Nisso, a irmã que estava nos acompanhando, ela assustou, ela, missionária. Aí eu olhei e eu levei aquele susto também. E eu falei assim, meu Deus, mas na porta da igreja, interessante que eu não vou citar nomes da cidade, não vou citar nomes de pessoas, porque no final os irmãos vão entender. Interessante que ela falou assim, missionária, muitos e muitos anos que não aparece nenhum tipo de cobra aqui, principalmente essa espécie. Com certeza essa cobra foi colocada ali. E ali ela foi, tirou a cobra dali e nós iniciamos o culto, né, pastor? É que é uma coisa sobrenatural, né? Porque tava tudo apagado, ela chegou, né? Que ela sempre chegava com a gente. Aí ela foi, acendeu a luzinha assim, e ela puxou uma madeira, e quando ela puxou a madeira do canto, ela saiu. Não é coral o nome da cobra não, mas é a mesma coisa, preto e vermelho, preto e vermelho. É uma espécie maior. Mas ela falou que tinha muito tempo que não via, mais de 15 anos que ela não via. E ela falou que tinha galinha, tinha bicho ali, e não dá. Onde tem galinha, tem algum ave, muito difícil parecer cobra, escorpião, aranha. E ela ficou assim, assustada, muito assustada mesmo, assim, preocupada. E o mais interessante é que nós estávamos enfrentando ali naquele lugar uma resistência espiritual muito grande, uma batalha espiritual muito grande. Por quê? Porque era uma cidade interior, uma cidade muito voltada para práticas de ocultismo, e ali a gente encontrava essa resistência. Era uma cidade pequena, mas com essa resistência e um peso muito grande naquele lugar. Mas ali nós continuamos fazendo a obra do Senhor. A gente lembra que fomos para casa, fizemos o culto, fomos para casa, abençoado. E no outro dia de manhã nós fomos no mercado. E nós não tínhamos olhado atrás do nosso carro é uma caminhonete. E quando eu cheguei, que nós fomos entrar no mercado, eu olhei atrás do carro, tinha uma sacola. E eu falei com o pastor, ué, pastor, você esqueceu essa sacola aqui? Ele falou, não, mas essa sacola não estava aí. Detalhe, no dia seguinte do acontecimento da cobra, quando o pastor pegou a sacola e olhou, o que tinha, pastor? Um monte de carne, todo tipo de carne cortada, moída. Não era carne moída não, picada. E não estava estragada nem nada, assim, tipo um saco mesmo. Tinha um monte de tipo de carne moída, assim. Moída que eu falo assim, ela picada, picotada e junto. E misturada. Tinha linguiça, tinha vários tipos de carne misturada naquela sacola. Aí o Espírito Santo me deu um entendimento, um discernimento que era o quê? Aquilo ali foi uma obra que fizeram e colocaram ali dentro do carro. Para quê?
para que a gente, quando fosse fazer a obra naquele lugar que a gente tinha que andar uma distância grande, pegar uma BR perigosa, para quando a gente andasse, algum acidente acontecesse conosco e que nós fôssemos ali estraçalhados em meia estrada. O entendimento que o Espírito Santo de Deus me deu foi esse. Então, a partir daquele dia, nós, claro, entramos mais em guerra, em espiritual, em oração, em batalhas, nos entregando, porque nós sabemos que o inimigo, ele tenta, mas aquele que está remido pelo sangue do Cordeiro, ele está protegido. Mas assim a colisão, o Senhor ele permite situações para que nós viemos nos alertar mais, porque o mundo espiritual não é brincadeira, batalha espiritual. Cuidar, tratar com pessoas em áreas de libertação não é brincadeira, irmãos. Tem que estar com a vida no altar e buscando mais e mais a presença do Senhor. Não é verdade, pastor? Quando uma pessoa tem um chamado para com Deus para fazer a obra do Senhor, e você põe o Senhor na frente, né, o inimigo ele vai armar muitas ciladas, muitas situações, mas se você permanecer e tiver uma consciência que você está acompanhando o Senhor e o Senhor que é o caminho, as coisas ainda continuam dando certo, mas com a dificuldade. Mas quando vem uma adversidade dessa, um trabalho desse, uma coisa assim oculta, uma magia negra, para querer matar, para mutilar a pessoa tem que estar com Deus, tem que estar ligado na videira mesmo, videira verdadeira, para que quando vem esses sinais, essa opressão, a gente possa resistir, porque nós estamos na presença de Deus, por isso que tem que ter sinceridade com o Senhor. Isso aí. E aí, conclusão, nós continuamos por algum tempo ali naquele lugar, fazendo a obra do Senhor. E chegou um determinado dia, a qual o Senhor falou assim, que nós teríamos que ir para outro lugar, porque não estava dando, a gente não estava conseguindo conciliar, né, a obra do Senhor ali em outros lugares também. Foi aí que entrou uma pastora, e essa pastora, para as portas não se fecharem, ela falou assim que iria ali, dali em diante, ela iria ficar ali, ela iria continuar fazendo os cultos e assim, né, as portas não iriam se fechar. Amém. Ela quis, né, para nós não estávamos, o nosso tempo já tinha dado e ela queria, ela quis. Então, a dona, né, que deixava a gente fazer os cultos lá, ela liberou e ela passou a parte para aquela pastora estar fazendo os cultos a partir dali em diante, né, pastor? É uma coisa interessante que nós só conversamos, né? Não, que talvez nós íamos ter que parar, não estava se dando assim, não estava batendo no mesmo horário, tinha muita guerra espiritual. E nesse momento, né, talvez a pessoa achou que conseguiria tocar a obra, porque nós só trabalhamos com o trabalho de libertação. Ela chegou e foi um culto com a caravana, foi mais uma vez. E ali eu falei com a pastora que não ia dar pra gente prosseguir mais, e essa pastora foi e continuou a sequência. Só que nós saímos, mas o trabalho de magia negra ficou, os mal ficou lançado, pessoas orando ao contrário, né? Então a pessoa tem que estar na videira, né, para poder suportar. É isso que é a diferença da pessoa que teme ao Senhor e faz a obra, com a pessoa que talvez só quer fazer a obra por fazer, né? Porque a questão é você querer fazer, e a diferença é do Senhor te dar autoridade para você fazer. Não basta apenas você querer fazer de bom agrado, bom coração, se o Senhor não liberou para você fazer. Porque se o Senhor liberou, ele está na frente. Agora, se você quiser fazer por suas mãos, aí o negócio complica. Foi o que aconteceu. Essa pastora não demorou um mês. Ela teve um AVC. Ah, missionária, mas um AVC todo mundo pode ter, pode acontecer. Nem tudo é espiritual, né? Nem tudo. Só, irmão, que o incrível foi que quando ela chegou no médico, ela teve aquele AVC e ficou ali uns dias internada,
os médicos faziam todos os exames e dava que o cérebro dela não tinha sido afetado em nenhum dano. Ela já era para ter acordado. Os médicos não entendiam o porquê que ela não acordava. Aí entra o quê? A batalha espiritual. Aí fica aquela pergunta, será que ela realmente estava apta a estar fazendo aquela obra ali? Então, é uma coisa muito séria. Não é somente a gente querer fazer, mas é também, será que o Senhor te colocou naquele ambiente? O Senhor te deu o decreto para você estar ali naquele lugar? Porque há demônios territoriais. O Senhor, quando Ele te libera para um lugar, é porque Ele está te dando autoridade, o decreto dEle, para que você esteja ali fazendo, mas esteja guardado. E o que aconteceu? Os médicos não entendiam aquela mulher, aquela pastora, ela não acordou daquele coma, e eles fazendo de tudo para ela acordar, e ela não acordava, fazia exame, não dava nada, e foi-se que ela faleceu. Eu creio que foi algo ali espiritual na vida daquela mulher. Ela era mulher de Deus? Era mulher de Deus. Era mulher de Deus. Mas nós sabemos que no mundo espiritual também é o quê? As patentes ali. Nós temos que respeitar o limite. Nós temos que entender o nosso chamado, né, pastor? Porque tem as classes, né? Se nós dermos legalidade, né? Tem as falanges, tem as legiões, né? Tem a sorte de maldição que está nos encontrando, a ordem contrária das nossas vidas. Aí entra aquele versículo, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É isso que a gente tem que saber, aonde eu se encontro na obra do Senhor. Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? O que eu vou me envolver, o que eu não posso me envolver? Porque quando você pensou, ele já se faz presente para matar, roubar e destruir. Então o projeto do homem é uma coisa. O projeto de Deus é decreto. O decreto vai ser quebrado e Deus vai permanecer. Mas é necessário você saber aonde você está. Onde você está localizado? Qual o seu chamado para fazer a obra? Para você ficar firme na presença lá. Ela tentou dar continuidade. Os inimigos da nossa vida, as falanges, as potestades, tudo aquilo que não provém da parte do Senhor, jogou ela por terra. Foi para o hospital, ficou ali, tinha tudo perfeito. Ela estava lá internada no CTI, mas não tinha nada. Quer dizer, olha como é que o inimigo trabalha na vida da pessoa. E para terminar, lembra da carne que foi achada atrás do carro? Toda vez que nós íamos fazer a obra do Senhor, eu falava com o pastor, eu falava assim, pastor, vamos ligado, vamos devagar, porque a gente tem que orar e vigiar, né? E quando foi um dia, eu lembro desse dia, me veio aquela imagem daquela sacola de carne, e eu falei, pastor, vamos bem devagarzinho, E quando chegou numa determinada estrada, o nosso carro, o fundo dele soltou, né, pastor? Eu não entendo o que aconteceu. A tração ali, o cardan soltou. O cardan soltou. Ou seja, se nós estivéssemos em um limite um pouco maior, com certeza um acidente grave tinha acontecido conosco. Então, assim, quero deixar aqui esse testemunho para dizer, não é para colocar medo, não, nada disso. É para dizer que Deus, ele zela e ele guarda os seus, mas que o mundo espiritual é muito real e que o Senhor, ele não deixa o servo dele desavisado de nada. Ele manda a gente se preparar para a guerra. Quando ele nos manda para a guerra, ele manda a gente estar preparado para ela. Então, o Senhor, ele dá sinais em tudo. Irmãos, eu tenho tanta testemunho espiritual, tantas coisas, experiências que acontecem conosco, devido a gente pegar muita estrada, do Senhor, ele nos alertar com cheiros,
através de sinais com animais, né, pastor? Com animais, até mesmo com animais, com situações. E assim, o Senhor, Ele é perfeito. Mas eu digo uma coisa, peça direção a tudo, se é da vontade do Senhor. Porque se for da vontade do Senhor, por mais que você passe por luta, você está guardado, você está separado. Vamos estar fazendo uma oração, pastor? E entre as demais coisas, né? Quando você mexer no mundo espiritual, às vezes você vai entender que você não tem chamado e vai querer parar. Mas quando você mexeu com aquilo, você abriu muitos portais e eles não vão querer parar. Eles vão tentar te lançar em prisão, depressão, crises, né? Então, né? Jejum, oração, buscar a presença de Deus, né? E tentar ver qual é o seu chamado e seguir conforme o seu chamado, né? E a obra vai crescer, porque é a obra de Deus, não é nossa. E como diz, né? Escolhido não tem escolha. Quanto mais o Senhor lhe dá, mais o Senhor lhe cobra. Então, no mundo espiritual também é movido por leis. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se aprofunda no mundo espiritual, mais difícil de parar é. Você pode até tentar parar, mas você sabe que se você parar em desobediência ou por qualquer seja a situação, vai vir, sim, bombardeio contra a tua vida. Então pense muito bem. Não pare, não desista. Se o Senhor te chamou, Ele garante a vitória. Né? Em nome de Jesus, vamos orar, pastor? Amém. Graças a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar, pastor, queremos orar pela tua vida. Sempre que der, a gente vai vir aqui contar um testemunho que aconteceu conosco. O pastor também tem muitos testemunhos que aconteceu, várias experiências. E eu falo para os irmãos, eu nasci para isso. Eu amo as experiências. Cada dia é uma experiência diferente. Claro que tem umas que deixam a gente com a estrutura abalada, mas Deus, Ele é fiel em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nessa noite, Pai querido, aleluia, entrego, Senhor, a cada um que vai ouvir esse testemunho. Obrigado, que o Senhor venha direcionar cada um, Senhor, de uma maneira diferente. Crê, Senhor Jesus, que o Senhor está com os braços abertos a receber, mas crê também que o inimigo está rugindo, bravando como um leão para quem possa tragar. Então, que nessa noite, toda palavra lançada de maldição contra a casa dos teus filhos, contra a família dos teus filhos, venha cair por terra. Pai querido, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos os nossos projetos, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha tratar, Pai querido. Entrego nas tuas mãos, Senhor, a parentela, aqueles que dormem no sono da indolência. Entra nessa rua, Senhor Jesus. Entra nesta casa. Abençoa. Livra, Senhor Jesus, do homem mau, dos temores noturnos, Pai, da vitória. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém.